Sobre a questão da linha férrea, as últimas conversas que eu tive com o governo português apontam, de facto, para uma determinação grande relativamente à concretização de um velho sonho, que é uma ligação da fachada atlântica, que faça uma ligação rápida, segura e eficiente entre Lisboa e A Corunha. Objetivamente, este é um grande desafio e, portanto, as indicações que eu tenho é que, de facto, haverá uma duplicação da linha do Norte entre Lisboa e Porto e que, a partir do Porto Campanhã, ela irá pelo aeroporto e depois até à fronteira e depois ligando à rede espanhola. E, a ser assim, nós teremos, de facto, a possibilidade de, finalmente, termos uma ligação ferroviária que resolva um pouco a complexidade que nós temos no nosso território. Essa linha férrea, ao ser feita em bitola ibérica, tem também a vantagem de permitir pequenos percursos. Se fosse feita em bitola europeia, ela iria permitir apenas ponto a ponto, grandes distâncias. Ao fazermos em bitola ibérica, temos a possibilidade de ter serviços combinados, ou seja, de podermos ter comboios mais rápidos a fazer ligação de grandes distâncias e depois comboios mais lentos a fazer menores distâncias e, portanto, aproveitando toda a capilaridade da ferrovia espanhola, que é, de facto, muito mais avançada do que a nossa. Julgo que num período de tempo de qualquer coisa como 10 anos, para fazer toda esta ligação, que isto será feito. Bem, sei que há quem diga que vai ser mais depressa, mas eu, pela minha experiência de obra pública, creio que temos a pensar 10 anos para então podermos fazer qualquer coisa como Lisboa-La Corunha em 2 horas e meia, o que já seria, de facto, uma transformação completa deste nosso território. Efectivamente, Galicia, norte de Portugal e Galicia sempre tiveron un objetivo fundamental que es unir, que es coser nuestros territorios y poder, por tanto, formar una eurorregión, la primera de la Unión Europea. Allá por la década del 90, en el año 91, se constituye la eurorregión Galicia-Norte-Portugal. La conexión con Portugal nosotros empezamos a hacerla en el año 2011. Había ya adjudicado la estación de Vigo, que es una estación término, hacer la estación pasante para que los trenes de alta velocidad que están llegando a Vigo pudiesen ir hacia Tui, Guillarei y entrar en Valencia-Domiño y continuar. Bueno, vino la crisis del año 2011 y se paró esa infraestructura. Precisamente antes de ayer salió el estudio informativo para estudiar las distintas opciones para que la estación de Vigo fuese una estación pasante y retomar lo que estaba ya maduro en el año 2011. Por tanto, yo constato que hay un retraso en esa decisión, pero es verdad que también constato, por lo menos desde Galicia, que el gobierno portugués ha dicho claramente al gobierno español que su prioridad, por fin, es Lisboa-Porto, Porto-Vigo y antes que otras conexiones desde Lisboa hacia otros territorios de España. Eso es una gran noticia. Creo que es bueno para Portugal y creo que es bueno para España. No tiene por qué todo conectarse de forma central, radial, a través de Madrid. Es un error. Vive más gente en esta zona, hay una actividad económica muy superior y es una forma también de entrar en las ciudades españolas a través de Galicia. Es necesario tener un corredor atlántico que inicialmente en el año 2013 la Unión Europea no lo consideraba prioritario y que después de una lucha política importante el gobierno del presidente Rajoy consigue en la Unión Europea retomar un corredor transeuropeo de mercancías y ahí nosotros estamos trabajando con dos decisiones. Una de ellas parece ser que ya por fin está encarrilada, que es la conexión en ferrocarril del puerto exterior de Coruña a la red de ferrocarril de mercancías y el segundo es la propia salida sur de Vigo, que va a llevar un ramal de mercancías al puerto. Eso
va a ser también muy determinante y probablemente se pueda hacer las cosas casi de forma simultánea, pasajeros y mercancías. Eso sería muy bueno, sin duda, para mejorar la competitividad de la eurorregión y para mejorar nuestra propia competitividad de los puertos de la fachada atlántica. Y espero que el gobierno portugués y el gobierno español prioricen dentro de fondos europeos esas inversiones. Vamos a ver si los captamos, porque es evidente que las inversiones de infraestructuras ferroviarias siempre han tenido un vuelco del centro de España hacia el este y hacia el sur e nunca hacia el noroeste. Durante muitos anos eu envolvi-me como Presidente da Associação Comercial do Porto naquilo que era a opção da rede de alta velocidade portuguesa, em que sempre me pareceu que nós devíamos olhar para a Península Ibérica como se fosse uma cidade e a rede ferroviária devia ser o metro da Península Ibérica. Infelizmente, aquilo que aconteceu foi que, enquanto do lado espanhol foram feitas um conjunto de opções pensadas e regradas, sendo verdade que o Noroeste ficou um pouco de fora, porque é verdade, mas lembramos da primeira ligação, a ligação que foi feita de Madrid a Sevilha, que é de facto um êxito, foi um êxito fantástico e devia ter sido um sinal do que nós podíamos fazer. A verdade é que nós, do lado português, foram sendo apresentados planos sucessivos. Cada vez que chegava alguém ao Ministério das Obras Públicas ou Infraestruturas, rasgava tudo e começava de novo. Eu acho que a ligação da alta velocidade de Madrid à Galiza potencia também a nossa região. A partir do momento que ela seja feita e esteja a funcionar, o que eu quero é que nós consigamos, com esta nova linha que faz a ligação entre Lisboa, Porto, e Vigo e a Corunha, conseguir chegar à mesma estação, pegar na minha malinha e entrar no TGV. Se assim for, tudo bem. Da mesma maneira que defendo que é importantíssimo, por exemplo, fazer a ligação por estrada, aquela velha ligação de Bragança a Puebla de Sanabria. Para quê? Para potenciar também o TGV espanhol. Ou seja, eu diria que o AVE é um AVE ibérico. E se os espanhóis andarem mais depressa nisso, para nós podemos tirar partido. Ligando a coisa ao contrário, se nós temos aqui um aeroporto, o nosso aeroporto é mais eficiente do que os aeroportos da Galiza, isso deve ser visto pela Galiza como uma oportunidade e não como um risco. Porque, de facto, entre nós aquilo que é mais importante não é pensarmos na concorrência, é mais importante nós pensarmos na convergência, muito bem. Na convergência de interesses, na articulação de interesses. Muito bem. Razão pela qual os caminhos de Santiago, por exemplo, são tão importantes para nós. O facto de estarem na Galiza não nos deve assustar, pelo contrário, nós devemos investir nisso, sabendo que isto tem mais interesse, provavelmente, para a Galiza do que tem para nós. E, portanto, nós temos que ser capazes de fazer esta convergência também a nível portuário. Eu gostava muito, e sei que o Presidente da Junta da Galiza há muito insiste nisso, a ligação ferroviária ao Porto da Corunha. Eu não vejo isso como uma ameaça para Leixões, não, vejo o contrário, vejo esta nossa região a ficar de uma certa forma com um conjunto de fatores de competitividade internacional maiores. Portanto, eu diria, a nossa perspectiva tem que ser sempre uma perspectiva de juntos somos muito mais fortes. Se fizermos coisas em conjunto, se percebermos que a Galiza tem determinados fatores de competitividade que nos ajudam a nós por spillover e nós temos fatores de competitividade que ajudam a Galiza por spillover, se fizermos isso, precisaremos também menos dos governos nacionais. Absolutamente. Ou seja, também nos libertaremos do centralismo através da nossa capacidade de construir estas pontes. El autogobierno gallego empieza en 1981 y estamos celebrando los 40 años de autogobierno y estamos haciendo pues, la auditoría de lo que éramos y lo que somos. En el año 1981 Galicia era la tercera región española con menor renta per cápita. Estábamos por debajo del 80% de renta media y hoy superamos el 92-93% de la renta media de España.
considerando que España en estos últimos 40 años ha pegado un incremento espectacular. Por tanto, estamos compitiendo dentro de un territorio que también crece muchísimo su renta media y que es uno de los países de la Unión Europea que más se aproxima a la renta media per cápita de la propia Unión Europea. Por tanto, en un contexto de éxito político, de éxito institucional, de éxito económico, pues hemos subido muchos peldaños en nuestra renta media. Desde el punto de vista de exportaciones, hoy Galicia es una de las segunda, tercera comunidad autónoma con mayor exportación de España. Muchas especialidades, cirugía pediátrica, cirugía cardíaca, medicina nuclear, teníamos que ir a Madrid. Hoy el Servicio de Salud yo creo que es uno de los mejores servicios de salud. Me atrevería a decir no solo de España, sino de la Unión Europea. Y se ha podido comprobar durante la pandemia, ¿no? Por tanto, ha sido un antes y un después la autonomía sobre los momentos del centralismo de la nación. Creo que hay pocas discusiones. Nuestro abandono escolar está en la parte más baja de la tabla. La Galicia del 81 y la Galicia del 21 es una región distinta, ¿no? Y hoy Galicia es una comunidad autónoma conocida por Inditex, por Zara, es una comunidad autónoma conocida por ser la fábrica de automóviles más competitiva de toda la marca Stellantis, PSA, Peugeot, Citroën, en fin, y todo lo que ha comprado, Opel, etc. Es la 10ª potencia europea en pesca, la 10ª potencia europea. Estamos dentro de las 10 potencias europeas en el sector lácteo. Es la primera potencia después de Tailandia en conserva. Y por consiguiente, hoy Galicia puede llegar a fin de mes con su dinero. La descentralización no tiene por qué conllevar incremento de gasto. No. Cuando uno conoce un territorio, tiene más capacidad para hacer una inversión eficiente. Cuando todo se decide desde la capital, automáticamente hay zonas de sombras y macro decisiones que no tienen la rentabilidad de la proximidad y de la eficacia. Yo he sido presidente de la Sanidad Española en el gobierno de Aznar y gestioné el 40% de la sanidad de España. El otro ya estaba transferido a comunidades autónomas, pero todavía España tenía todos los servicios sanitarios de más del 40% de la población. Las decisiones que tenía que tomar en Madrid sobre un hospital comarcal en Aragón, sobre un hospital en Badajoz, sobre un hospital en Santander, sobre un hospital en Logroño o en Castilla-La Mancha, eran decisiones mucho menos finas desde el punto de vista de gasto y de eficacia que la decisión que se puede tomar desde Toledo, desde Badajoz o desde Santander. Por consiguiente, soy un firme defensor de la descentralización desde la responsabilidad. La descentralización no puede conllevar gasto excesivo, no puede conllevar una borrachera de dinero, de gasto. No. La descentralización tiene que conllevar mayor responsabilidad. Y, por tanto, la descentralización y la responsabilidad son perfectamente asumibles. Es como una vía donde va, oiga, usted tiene más poder político, pero usted tiene más responsabilidad económica. O facto de ter uma autonomia, de ter governo que lhe dá capacidade de planeamento, capacidade de integração e capacidade de reivindicação e uma proximidade àquilo que é o território, quando comparado com a nossa situação, é evidente que nós olhamos e dizemos, bom, nós, durante estes 40 e tal anos, aquilo que nós acentuamos foi o centralismo. Durante esta fase da pandemia, durante este ano e tal que levamos de pandemia, isto foi absolutamente evidente, no total desrespeito por aquilo que são os saberes das pessoas. Não é pelas competências, é pelos saberes, pela proximidade, por coisas que nós que aqui estamos ligados ao território, em ligação com as pessoas, compreendemos melhor, mas não, mais uma vez isto foi visto a partir de Lisboa. Eu acho que assim, basta lembrar aquele episódio absolutamente caricato de eu estar no supermercado e me ligar uma pessoa, um conselheiro de Estado,
a perguntar se eu tinha enlouquecido, porque tinha ouvido na televisão a senhora Diretora-Geral da Saúde a dizer que ia ser imposta uma cerca sanitária no Porto. Eu não sabia, ninguém me tinha dito, não fazia ideia. E ainda por cima, ridículo, e uma anedota, porque ela se tinha enganado nos números. Naquele dia tinham-lhe dado os números, tinham somado, eram 2 vezes a realidade. Mas como é que é possível? Quer dizer, isto é uma coisa, eu acho que isto é demonstração. E vamos lá ver, não estamos a dizer o Sr. Presidente da República, não estamos a dizer a Sra. Ministra, o Sr. Ministro da Administração Interna, não estamos a dizer a Sra. Ministra da Saúde. Não, uma Diretora-Geral, que não foi eleita por ninguém. Ou seja, um funcionário em Lisboa acha que pode decretar uma cerca sanitária numa cidade, na segunda maior cidade do país, sem sequer telefonar ao Presidente da Câmara. Alguma vez perguntaram a um Presidente de Câmara, se calhar ao Presidente da Câmara de Lisboa podem ter perguntado, a mim alguma vez me perguntaram a minha opinião sobre alguma coisa? Nunca perguntaram a opinião sobre nada, sobre regras simples de convivência. E recordo que nós no Porto tomamos medidas antes delas terem sido decretadas pelo Governo. Antecipamos um conjunto de medidas dentro daquilo que era o limite das nossas competências. Distribuímos máscaras aos bairros sociais, quando ainda andavam a dizer que as máscaras não serviam de nada. Mandamos os trabalhadores municipais para casa, numa altura em que diziam que ainda não sabiam se era preciso, se ainda não havia estado de emergência, mas depois, pura e simplesmente, ignoraram. Mas isto agrava-se agora com o quê? Com o PRR. Mais uma vez ele vai ser usado na capital. E porquê? Como a capital não tem acesso a fundos, e não tem acesso a fundos porque não é uma região de convergência, eles vão usar o PRR como se fosse um financiamento àquela região. Isto é absolutamente óbvio. Vejamos apenas na cultura, que é uma área, até porque estamos num teatro, que me diz que tem para mim uma importância particular. Não são muitas as verbas do PRR para a cultura. Não são muitas. Mas ainda assim seria razoável pensar que as verbas que são atribuídas à cultura fossem atribuídas nesta altura em particular para questões imateriais. Claro. Quando se foi ver o que é o plano PRR para a cultura, aquilo que aparece é um documento que diz que o dinheiro vai ser distribuído para reabilitar museus e monumentos nacionais. E eu fui ver a lista. E monumento nacional e no Porto não há nenhum para ser reabilitado, não temos problema. A museu há um, mas é um museu que é do Estado, onde o Estado pouco tem feito, que é o Museu Soares Reis. Um museu, dos 43 ou 44. Mas eu no Porto não faz mal, pronto, fiquei satisfeito. Mas depois fui ver de Lisboa, são 21. Quer dizer, dos 43 monumentos e museus que vão ser reabilitados com dinheiro do PRR, 21 são em Lisboa. E ninguém diz nada. O nosso Conselho Municipal pronunciou-se, o nosso Executivo Municipal pronunciou-se, mas está toda a gente satisfeita. Ou seja, o Estado vai usar o PRR para poupar aquilo que já devia ter sido feito e que não é capaz de fazer e vai pôr o dinheiro em Lisboa. E, portanto, esta é outra anedota. E depois, para finalizar, aquilo que nos estão a fazer com a pseudo-descentralização. Neste sítio aqui, nós, há mais de um ano, discutimos, e discuti com outros presidentes de Câmara, discutimos a questão da descentralização. E eu chamei a atenção que o que estava a acontecer era uma desorçamentação. Não era mais do que isso. Na altura, houve uns que se comprometeram, outros não, outros já assinaram, enfim. É normal também. Apenas um número que é engraçado. Nós resolvemos fazer contas porque nós, em março do próximo ano, vamos ficar obrigatoriamente, por lei, com as competências na área da coesão social. E perguntamos ao Ministério quanto é que vão transferir para a Câmara do Porto, para nós desempenharmos essa tarefa. Vão transferir 1,8 milhões de euros por ano. E nós pedimos para se fazer um estudo, mandamos fazer um estudo autónomo, para saber quanto é que vai custar à Câmara Municipal do Porto. E vai custar cerca de 9 milhões de euros. Agora eu pergunto, mas para a população eu vou conseguir fazer mais alguma coisa? Não vou fazer mais nada.
porque não me vão permitir redefinir o que é, por exemplo, as condições de acesso ao rendimento mínimo. Nada. Isto é para fazer a mesma coisa que o Estado vai fazer, só que mandam menos dinheiro para a Câmara. E depois, quando correr mal, porque no Porto nós ainda vamos poder fazer, mas há outras cidades que não vão poder fazer. O que é que o Poder Central vai dizer? A culpa é do alcalde, a culpa é do Presidente da Câmara, a culpa é da região. E mais uma vez nos vão apocar. Tentamos introduzir o tema da regionalização no debate antes das últimas eleições legislativas. Os partidos combinaram não discutir aquele assunto. É uma coisa extraordinária. Como é que houve uma entente cordial entre todos os partidos para não discutir o assunto, dizendo que o assunto ia ser discutido a seguir. Portanto, eu não acredito que a regionalização se vá fazer. Acho que o modelo de devolução já não vai ser pela regionalização. Acho que o modelo também não vai ser pela descentralização tal como ela está a ser planeada. Não é certamente com a eleição, a pseudo-eleição do Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, que basicamente acabou, a meu ver, deslegitimizou a Comissão de Coordenação, ao contrário de legitimar. Acho que um dia destes, e por muito que a Constituição proíba partidos regionalistas, há uma coisa que ela não pode impedir, é que um dia destes, um dos partidos existentes ou um novo partido a criar vai perceber que este assunto é um assunto que vai dizer respeito à soberania nacional. Porque a ideia de que as regiões afetam a soberania nacional é uma falsa questão. É o contrário. A soberania nacional exige exatamente que as populações, nos seus vários locais onde se situam, com as divergências e as diferenças que têm, de alguma maneira possam mandar no seu futuro para construir o futuro comum. A autonomia da Galiza é bom para a Espanha. Não é só bom para os galegos, também é bom para a Espanha. Uma região bem administrada, com bons princípios, custa menos dinheiro ao Estado total do que a existência, como exige, de níveis intermédios da administração que hoje existem, que têm pouca competência e pouca folga. Porque eu acho que a região norte não se vai conformar novamente com o facto de ser o grande motor, ainda agora nos números do primeiro trimestre da economia portuguesa, nós vemos que o que é que cresceu? O que é que cresceu? O que cresceu foi a exportação de bens transacionáveis. Foi o que cresceu em Portugal, no primeiro trimestre. No resto, naturalmente, nos serviços, levamos uma grande pancada, é normal por causa do turismo. Onde é que surge claramente esta exportação de bens transacionáveis? Numa parte da região centro e numa parte da região norte, numa macro-região. É aqui. E nós dificilmente nos vamos conformar com o nosso PIB continuar a não convergir com a União Europeia. A termos qualquer coisa como 60% do PIB, mais coisa, menos coisa. E, portanto, vai haver um momento em que os cidadãos não vão já questionar isto que elas hoje já questionam. Os cidadãos vão exigir, de uma forma ou de outra, transformações. E essas vão surgir, não sei como, não sei como, e provavelmente não serei ator dessa mudança. Mas vou ser espectador atento nos próximos anos do que é que vai suceder. E, portanto, eu relativamente a isso, a única coisa que queria dizer, e acho que é fundamental, é dizer assim, ainda bem que a Galiza tem esta autonomia, que consegue, também tem um excelente presidente, que também ajuda, mas teve esta capacidade durante a pandemia, nós assistimos, aliás, eu estive lá durante a pandemia, tive o prazer de estar com o Sr. Presidente e tinha estado lá também no verão, de férias, durante 1 ou 2 dias, e percebi de facto qual a diferença. A diferença é que lá as pessoas interpretam que há alguém da proximidade, há um governo da proximidade que pôde tomar decisões, enquanto nós aqui podemos tomar decisão nenhuma. A única coisa que me perguntaram foi relativamente a umas feiras e mercados, qual era o horário que eu queria ter. Assim, coisas absurdas, coisas ininteligíveis.